Chegou sim o mais novo episódio do Dicotomia Podcast. Pessoal, já vamos começar aqui. Esse episódio de hoje é especial, porque todo mês de setembro nós teremos episódios comemorativos ao próprio 7 de setembro. E começaremos hoje com o episódio Independência ou Sorte. Na voz hoje quem está falando é Matheus, e eu vou ser acompanhado pelos meus amigos Enio, Paula e Ellen. Então já vou passando a palavra aqui para a Paula, para ela falar um pouquinho de como ela pensou esse episódio. Então, para quem está escutando esse episódio, quando a gente estava pensando ele, me veio à mente a novela das 6 que acabou de ser reprisada na Globo, Novo Mundo. Sim, eu virei noveleira na quarentena. Não me julgue. Pode julgar também, sei lá. E apesar de claramente o enfoque estar no fato do Caio Castro ficar com todas as moças da corte e a mocinha fugir do cara mal para ficar com seu amado, uma coisa chama atenção para o nosso podcast. A representação dessa época tão contraditória. E principalmente dos eventos pré, durante e após o 7 de setembro. E olha, apesar de estarmos nessa semana do 7 de setembro, eu não vou traçar uma linha histórica dos eventos e eu vou tratar um pouco mais do impacto dele na teledramaturgia, porque eu sei que provavelmente vocês já conhecem essa história e se eu começasse a falar sobre ela, você sairia do episódio nesse momento. Então, sobre esse famigerado momento da história, eu só quero citar 2 pontos importantes. Primeiro, que a dinâmica interna do país era múltipla e complexa. Lembre das revoltas e lutas dentro do país. Se você assistiu a novela como eu, você vai lembrar da treta entre Dom Pedro e os republicanos do jornal. E que por isso existiam inúmeros projetos políticos, não só o projeto que Dom Pedro almejava. E segundo, é que essa independência, segundo Boris Fausto, obrigou a constituição de uma nação brasileira, de um Estado brasileiro. E esse segundo ponto que a gente vai tratar propriamente nesse episódio de hoje. E por ser um momento bem contraditório, olha só, o símbolo da nossa independência em relação a Portugal era um português da família real. Existe muito questionamento sobre o quanto de ruptura e o quanto de continuidade teve o nosso pós-independência. E bem, assim como aponta Boris Fausto, não dá para dizer que nada mudou. Obviamente muitas coisas mudaram. Mas é importante também a gente se questionar. A emancipação do Brasil resultou em maiores alterações da ordem social e econômica do país? E como isso alterou a nossa construção nacional? Essa pergunta é muito boa, esses questionamentos, mas voltando um pouco para a novela, que você citou anteriormente, é importante pensar como todo esse momento, cheio de contradições, pode tocar de uma forma aparentemente tão profunda, nós como brasileiros em geral, nessa questão do sentimento. Amigo, aquilo, a gente assistiu a cena, eu mandei pra gente assistir juntos, e todo mundo comentou bastante sobre o forte sotaque português de Caio Castro e rimos bastante. E é claro que você também pode ter rido bastante da forte carga emotiva levada na cena da independência, protagonizada pelo mocinho. Mas é importante perceber algumas coisas. Primeiro que, se você não sabe, essa cena originalmente foi passada no dia 7 de setembro, para casar com a celebração desse evento histórico. E em segundo, é que isso mexe mesmo com o sentimento das pessoas. É só você olhar os comentários da cena no YouTube, ou os tweets dizendo que aquele foi o ápice da interpretação do Galã das 6. E como aquilo era uma homenagem emocionante para aquele grande dia histórico. Ou você pode pensar em outro exemplo também. Você pode lembrar da questão de por que algumas pessoas choram quando escutam o hino nacional. E eu nem estou falando do esportista que acabou de ganhar uma medalha. Voltando para a cena do 7 de setembro, a gente pode perceber toda a representação de uma felicidade geral no Brasil por conta do momento da independência. Um contentamento coletivo que ultrapassaria todas as diferenças existentes no país. Pelo menos foi assim representado na teledramaturgia, Então, pensando sobre essa imagem do 7 de setembro, essa comemoração, essa felicidade, a gente pode refletir como se faz a construção de uma determinada memória da nação. Em primeiro lugar, porque todo esse imaginário do 7 de setembro, todo esse marco, foi construído posteriormente. Veja só, aquela pintura famosíssima do Pedro Américo, por exemplo. Ela foi finalizada em 1888, em um período em que a monarquia já estava enfraquecida. E é importante a gente levar isso em conta, já que, querendo ou não, a pintura serviu como propaganda e ajudou a construir um imaginário nacional. E, em segundo, é interessante perceber a criação dessa imagem, dessa identidade nacional, dessa construção do sentimento de pertencimento. Veja só, Dom Pedro, retratado na trama, era um português /brasileiro, em aspas, que acaba escolhendo o Brasil e que lutará por ele, que lutará pelo Brasil. Tem coisa mais bonita do que essa prova de amor? E falando sobre isso de ser brasileiro, do brasileiro, a gente deve se questionar também o que era ser brasileiro naquela época.
e principalmente como essa identidade foi se construindo ao longo do tempo. No último capítulo da novela, uma cena me chamou a atenção, e foi uma na qual Dona Leopoldina e Dom Pedro estavam lá conversando, blá blá blá, e Dom Pedro fala assim, tal coisa para os brasileiros. E ela responde, mas para que brasileiros? Quem são os brasileiros? Então, senhora, para responder esse seu questionamento, acho que primeiro a gente tem que debater o que seria povo, o que seria nação e todas essas coisas mais. Então, eu não sou nenhum fã da dramaturgia da Globo, como Paula, até porque depois das plataformas de streaming eu acabei abandonando mais a TV aberta, mas quando eu fui procurar na internet sobre a cena do Caio Castro, eu acabei encontrando uma outra produção da Globo sobre o mesmo tema, a minissérie Quinto dos Infernos, em que o ator Marcos Pasquim vive o Dom Pedro, e que ele declara a independência de um modo tanto quanto diferente do Caio Castro, um modo mais engraçado e muito mais cômico, e basicamente ele está andando a cavalo com seus amigos, e ele dá uma dor de barriga nele porque ele comeu uma porca. E aí ele vai pro mato, solta o que tem que soltar. Quando ele está voltando com as calças arriadas, um soldado chega e diz, chegou uma carta de Leopoldina para o senhor. E ele diz, eu já sei o que tem na carta. Quando vai abrir, ele diz que é a coroa portuguesa, tirando todos os poderes que Dom Pedro teria sobre o Brasil. E aí ele toma a decisão mais importante da vida desse país. Ele diz, eu fico, ou independência ou morte. Mas qual seria a maior diferença, fora a parte da cagada, dessa cena para a cena de Caio Castro? Na cena de Caio Castro, tem todo um apelo emotivo, porque você vê as pessoas, os camponeses, o povo ao lado de Dom Pedro de Caio Castro. E na de Marcos Pasquim, não existe povo nenhum, somente é ele, o mato e os amigos que estavam com ele andando a cavalo. Então é com esse questionamento sobre o povo que eu vou passar a palavra agora para a Ender e para Ellen, para explicar um pouco sobre essa relação da tríade povo, nação e nacionalismo. Então, Matheus, a ideia de povo que temos normalmente é atrelada à conceituação tanto jurídica quanto geográfica, né? Seria essa ideia de que são aqueles nascidos ou naturalizados que compartilham o mesmo território. Ou seja, pode ser então uma nação identitária ou então um coletivo de nações. Só precisa ser dominado por um mesmo estado e que estejam dentro de um mesmo território, né? Essa ideia de povo no Brasil está na Constituição, né? Todo poder emana do povo. Seria então o povo está atrelado a outra ideia que é a ideia de cidadania, que é quando além dessa questão dos nascidos e naturalizados que compartilham do mesmo território, tem a questão dos poderes jurídicos e as questões decisórias, o poder de votar, poder de se colocar como representante. Mas essa ideia de povo meio que ela varia pelo tempo, durante o tempo, e você pode ver, pode ser diferenciada de que enfoque você dá. Por exemplo, tem um exemplo que é clássico, que é o povo ateniense. E o povo ateniense tem os atenienses que eram os nascidos em Atenas, homens, mulheres, escravos, todos que nasceram em Atenas. Mas, na hora de tomar decisões, eles eram excluídos quem? As mulheres, os escravos, e eram permitidos só quem? Os homens, acima de 21 anos, os sábios e aqueles que estão em uma classe mais abastada. Então, tem essa diferenciação do povo e do cidadão. O cidadão acaba meio que colocando esse ente político de decisório e subjugação a leis de um determinado estado, território, e o povo já é entendido mais nessa questão de ser nascidos, naturalizados, que gozam do mesmo território. Já outro conceito que é um pouco mais denso, um pouco mais complicado, é o conceito de nação, que aí você vai ter várias vertentes, várias interpretações e várias explicações. Eu vou utilizar a do Hobsbawm, que para mim é a que cabe melhor. Ele trata como um sistema classificatório, que ele apresenta várias categorias que ligam o Estado a seus membros, e esses membros consigo mesmo, né? Através de uma identidade cultural em comum. Hobsbawm ele coloca que é um coletivo humano, um coletivo grande de pessoas, que compreende a si mesmo como um único grupo. Ou seja, é como se tivesse um monte de gente assim junta, mas que eles falaram, a gente vai agora, vamos decidir como se fosse um só. Então, a gente poderia tomar essa ideia de nação como isso.
Para entender a nação, a gente pensa por meio de uma formação, então de uma construção social e política, fruto de uma razão voluntária e dos seus constituintes, já que é a partir do momento que há um grupo de pessoas que querem se tornar um só. Então vem essa questão da vontade voluntária, né? E isso vai estar ligado a outra questão, que é uma lealdade de se pertencer a esse tal grupo. Você vai ser leal a esse grupo que você diz ser, né? Você não vai querer sair desse grupo e falar, eu sou agora esse. Você tem essa lealdade de fazer parte desse tal grupo. Outra questão também, quando se define nação, se coloca muito essa ideia de território e língua. Normalmente não é exclusivamente esses conceitos que vão determinar o que é nação ou não, porque existem nações que não têm o seu território definido e não têm uma língua clara definida também, como por exemplo os curdos, que é considerada a maior nação do mundo sem um estado próprio. Essas categorias, território e língua, elas sustentam esse sentimento de lealdade entre os membros de uma nação, trazendo essa ideia de que eles têm uma tradição comum, já que eles gozam dos mesmos costumes que são propagados por meio da língua e têm o seu mesmo território, né? Então, a gente pode entender, por exemplo, o Benedict Anderson, no seu livro As Comunidades Imaginadas, ele traz como o jornal, o surgimento da imprensa, ajudou o que ele chama de embrião da comunidade nacionalmente imaginada. Porque não só com a expansão das histórias escritas para mais pessoas, mas também com a distinção clara de quem está falando o seu idioma e de quem não está falando. Essa relação que a gente vê muito quando está se aprofundando na questão do nação e nacionalismo, essa questão do eu e do outro. Fica mais claro você se identificar com o seu eu, o seu semelhante, a partir da língua, porque você vai ver, por meio dessa disseminação do jornal, das histórias, romances, quem é que está lendo na sua própria língua, nessa ideia mais clássica. Quem é que está lendo, por exemplo, quem estaria lendo em português. Se a gente pensar assim, quem é que estava lendo em português faz parte do meu grupo, porque eu também falo português e eu leio português. Já tem outro grupo lá que está lendo em outra língua que eu não entendo. É outra língua lá, eu não consigo entender. Então ele já é diferente de mim a partir daí. Então esse sou eu e ele é o outro. Esse é o exterior a mim, né? Seria mais ou menos assim. E isso seria meio que essa ideia de território e língua são representações simbólicas. Ou então, como o próprio Anderson chama, são comunidades imaginadas. Eu só queria abrir um parêntese bobo aqui, quando o Enio falou sobre a ideia do povo variar com o tempo, né? E ele disse sobre o povo, a ideia de povo na Grécia Antiga. Eu só lembrei de agora, como a gente fala a expressão, o povo lá de casa. A gente usa assim as palavras de uma forma completamente aleatória. Agora o povo virou o povo lá de casa. Eu só queria acrescentar essa besteira aqui no episódio, que eu pensei agora. Bom, a partir do que o meu amigo Enio acabou de falar, vamos olhar agora para o que seria essa identidade nacional brasileira. Então, como o sentimento de identidade nacional é formado, como criar esse sentimento coletivo. Vamos lá. Essa identidade nacional é uma criação moderna e vai começar a ser construída a partir do século XVIII, mas vai somente se desenvolver e solidificar no século XIX. Porque antes disso não podemos falar dela porque não tínhamos as nações propriamente ditas. Somente com o movimento revolucionário francês e sua difusão que temos essa ascensão desse sentimento nacional. Então, como colocado, o nacionalismo vai estar diretamente relacionado a uma ideia de nação. Então, diversos autores tentam e tentaram até hoje explicar e detalhar esse conceito. Aqui já trazemos Hobsbawm e Benedict Anderson, mas além deles eu trouxe Ernest Gellner. Então, para Gellner, o princípio do nacionalismo existe que a unidade política e cultural seja congruente. Ou seja, para ele, idealmente, uma nação deve englobar dentro de uma unidade política todos os membros de uma dada cultura. É basicamente uma nação, uma cultura. Além disso, para o autor, o nacionalismo só existe de fato em sociedades já industrializadas, possibilitado pelo desenvolvimento de uma linguagem comum, isso porque a sociedade agrária, para ele, seria marcada por diferentes culturas e costumes, e fazia com que isso fosse muito difícil de se homogeneizar. Em contrapartida, temos Hobsbawm.
Já falamos um pouco sobre ele e ele define nação basicamente como corpos de pessoas suficientemente grandes que têm onde seus membros se consideram parte de uma nação. Então, como ele até colocou, teríamos que compartilhar a vontade de ser parte de uma nação para podermos construí-la. É uma ideia até um pouco parecida com o que a gente vai ver do próximo autor, de Benedict Anderson. Assim como Gellner, esse autor acredita que a nação vai nascer a partir do nacionalismo, e não o contrário. Então, Anderson, por fim, ele vai trazer a nação como uma comunidade política imaginada, sendo ela limitada e ao mesmo tempo soberana. A ideia de imaginária aqui é porque é humanamente impossível você conhecer todo mundo de uma comunidade. Então, você pensa que Aracaju é um ovo, mas assim, você não vai conhecer todo mundo. Eu espero que não. Eu espero que sim, não sei. Então, sei lá. Então, tanto a nação como o nacionalismo são imaginados. E para criar isso também foi inventado elementos de uma coesão nacional. O nosso velho meme, que isso representa o Brasil mais do que samba e futebol, é o nosso pratinho de doces pós-festa. Amo. Então, a ideia de limitada aqui é porque toda e qualquer nação possui uma fronteira finita. E ela também é soberana, pois o conceito vem do declínio de sistemas tradicionais pautados em uma ordem divina. Então, dessa forma, temos a libertação em relação às antigas estruturas de dominação. Eu acho que também a gente pode definir, já que foi feitas essas colocações do nacionalismo e da nação, que como a gente entende o nacionalismo, já que ela já propriamente já citou, né? O nacionalismo é um movimento que é posterior ao que é a nação. O nacionalismo, no caso, seria essa utilização, como a Helen falou, da nação como instrumento político, né? Se toma essas características culturais que a nação amalga, né? Essa questão das tradições, das línguas, todas essas reverberações e junta com o elemento político, que é para determinados interesses. Aí, a partir daí, surge essa ideia do nacionalismo. Eu acho interessante também essa questão de falar de como se constrói, por exemplo, no caso do Brasil, da nação brasileira, essa identidade. No Brasil já é diferente do que a gente estava falando, desses pensadores, que eles falam muito da questão de que como por meio da diferenciação dos povos. Mas no Brasil sempre já teve muitos povos, aí ficou meio difícil você diferenciar claramente o eu e o outro na criação desse Brasil, se você for colocar nesse sentido mais teórico, igual já foi abordado, né? Porque tem aquela ideia bem corriqueira que no Brasil existe vários Brasis, né? Que existe tanto o que seria uma nação brasileira, mas existe a nação indígena. Existem várias nações indígenas, existiu as nações quilombolas, existiu várias nações dentro de uma mesma nação. Então é meio difícil você falar esse processo da criação de uma nação brasileira como se fosse igual esses teóricos estão falando, porque os movimentos são diferentes. A gente também pode pensar como que se dá no Brasil essa criação. Basicamente por volta do século XIX, né? Você tem essa retomada desses movimentos mais modernistas, depois indianistas. Tem aquele quadro que, normalmente, quando você coloca povo brasileiro, vai aparecer que é aquele Operários do Tarsila do Amaral, né? Que tem um monte de pessoas assim, as cabecinhas. Aí tem o negro, tem o branco, tem o amarelo, tem gente de todas as etnias, que é para representar essa variação étnica, essa heterogeneidade que tem no Brasil. E outra questão também, que é importante, que é a questão que eu acho que Ellen vai acabar por citar agora, que é como se forma essa identidade nacional, né? Isso. O que eu acabei de falar são basicamente conceitos de autores que tentaram definir ou chegaram mais próximo do que seria essa nação. Mas ainda pensamos, como criar um laço de ligação entre tantas pessoas em uma nação? Então, basicamente para o autor Benedict Anderson, o que as ligam é justamente a consciência de coexistência em uma mesma hora e espaço. Então, para fortalecer, o autor coloca a importância da língua comum, como já até citamos,
pois, como a gente viu, vai ser mais fácil de difundir certos costumes, certas ideias e também de identificar os membros dessa nação. Mas é importante a gente pontuar aqui que ter uma língua oficial não significa uma língua comum compartilhada. O Brasil é um grande exemplo disso, pois nosso idioma é o português, mas atualmente são constituídos de mais de 200 línguas no Brasil. E desde a implementação do português aqui no Brasil, os diversos povos indígenas foram colocados às margens, perdendo a capacidade de compreender e de ser compreendido, e até mesmo acesso à cidadania, já que a língua dos documentos, da administração e diversos setores da sociedade era o português. Então, a gente vai delimitando assim o isolacionismo desses povos. Ao mesmo tempo que a perpetuação de um país monolinguista facilitou em muitas relações econômicas com diversos países e com o nosso continente aqui vizinho, África e diversos outros países que utilizam o português como idioma oficial. Mas, além disso, temos outros elementos que ajudariam a fortalecer esse laço, que é o caso do sistema de educação, pois nele a língua, a ciência, os direitos civis e a lealdade ao governo seriam instituídas. E a alfabetização, assim, reforçaria esse sentimento de pertencimento, mas também temos o caso da cultura. Então, a identificação com os elementos culturais de uma cultura implicaria em um forte apego emocional, favorecendo a criação de laços entre os indivíduos da comunidade e num forte aparato de crenças, valores e símbolos que fortalece ainda mais a carga emocional. Então, como minha amiga e Matheus já falaram, da atuação linda de Caio Castro, acho que deve ter sido isso que os telespectadores choraram. É o fato de um grande simbolismo colocado pelos livros de história e como a gente cresce ouvindo isso, do grito do Ipiranga. Só que, ainda assim, não é fácil criar esse nacionalismo, como a gente acabou de ver. Mas mais difícil ainda deve ser manter esse sentimento. Então, dessa forma, a nação utiliza como força os símbolos e as repetições de rito. Então, a gente vai colocar o sentimento de união sempre em valorização. Então, o nacionalismo é basicamente o resultado de uma identificação diária com esses símbolos e ritos, para que não haja risco deles perderem seus significados. Então, na análise do autor de Benedict Anderson, e como o Enio já comentou, ele vai dar ênfase aos romances e aos jornais, que é o que ele chamava de capitalismo editorial. Então, esses dois, para ele, seriam elementos recorrentes de um passado coletivo e de um nós comum, identificado, que naturalizaria a história para nós. Então, para fechar essa ideia, como dizia Durkheim, é soltando o mesmo grito, pronunciando a mesma palavra, executando o mesmo gesto em relação a algum objeto, que eles ficam e se sentem em uníssono. Eu acho que é interessante a gente relembrar, como a Ellen falou, como o sistema educacional é importante para criar essa memória una nacional, né? Porque você já se perguntou por que, por exemplo, a gente aqui no Nordeste, a gente tem que estudar em Confidência Mineira. Por que a gente tem que estudar em Confidência Mineira, sendo que é um processo que é lá? Por que um pessoal lá do Sul tem que estudar balaiada? Mesmo que sejam processos meio que de revoltas, meio que revolucionários, é justamente trazer essa ideia de criar uma ideia nacional. Mesmo um processo que seja distante de onde você vive, faz você pertencer parte desse grupo também. É para criar uma maior integração nesses processos educacionais. Duvido você que está escutando aí não ter no seu livro didático pintura do Pedro Américo, né? Porque isso eu posso garantir. Eu posso não conhecer você, eu posso não ter lido o seu livro didático, mas na parte da independência, com certeza tinha pelo menos um quadrinho lá dizendo Pedro Américo, Independência ou Morte. Popularização. Isso me lembra de como que uma das colocações de um autor pós-colonial indiano, que é o Homi Bhabha, que ele fala que basicamente o tempo da nação seria dividido em dois, que é o pedagógico, que é esse do passado, e o performático, que é o do presente. O pedagógico seria isso que a gente já falou, dessa questão de criar essa ideia, essas tradições em comum. E o performático é como essas tradições são colocadas hoje no presente, como elas são significadas, como que elas são repetidas e como é que ela atua de fato na nossa realidade. Então, eu acho que é muito importante a gente ressaltar como que o sistema educacional ajuda a formar essa ideia nacional e integrar mais um território, uma nação.
Eu acho que seria um bom exemplo para toda essa questão do sentimento coletivo que a nação traz, essa questão do nacionalismo, é a questão da internet. Como assim na internet, Matheus? Assim, o Brasil é um país muito grande, nós temos regiões diversas, com comportamentos culturais diversos. E o que muitas vezes acontece em páginas de Instagram, antes era mais no Facebook, mas o Facebook está praticamente morto hoje em dia. Mas tem muito no Instagram, por exemplo, na sua terra, isso aqui se chama como? Aí tem, tipo, geladinho. Aqui em Sergipe a gente chama de geladinho. Tem lugares que é chup-chup, aí tem biscoito ou bolacha. Coisas desse tipo. Tem até a mais nova disputa aí, para quem é sergipano, para quem é alagoano, que é para saber qual é a orla mais bonita, a de Maceió ou a de Aracaju. Todos esses exemplos. O Adler mesmo diz que o geladinho lá no Pará é chopp. Que não faz nem sentido um negócio desse para quem é sergipano. É geladinho. Faz muito mais sentido. Geladinho, é gelado. Mas eu estou usando esses exemplos mais bestas, assim, mais comuns, só para mostrar como essa questão do sentimento coletivo é algo que está a todo momento na nossa relação social, entendeu? Porque, tipo, quando você posta algo desse tipo, você está fazendo uma apelação identitária para a pessoa. Ela se identifica com aquilo. Aí se vem fulano e diz, não, aqui é geladinho. Eu, como sergipano, que conheço como geladinho, vou entender o quê? Esse cara é meu parceiro, ele é como eu, é geladinho, pô. É que você cria uma identidade, você cria uma relação que, na verdade, nem existe de forma concreta. Porque eu não conheço aquele cara. Eu não sei o que é que ele faz. Talvez ele nem seja sergipano. Ou talvez ele só tenha passado por aqui e conheceu como geladinho. Mas você cria uma identidade que é imaginada, que é muito do que o Benedict, do que o Gellner, do que o Hobsbawm estão tentando dizer. É algo criado. Você tem essa noção de que você e a outra pessoa compartilham de algo que concretamente não existe. É da sua cabeça. Esse cara compartilha comigo de alguns comportamentos, entendeu? Bom, como Matheus acabou de falar, temos essa identidade nacional recorrente na internet. Só que aí, no Brasil, a Constituição da nação brasileira ela já começou apresentando problemas, já que nossa independência, como minha amiga Paula já falou, é proclamada por um príncipe português, herdeiro do trono de Portugal. Então não tivemos uma total ruptura com a antiga metrópole de início. Dessa forma, o trabalho de construção da nacionalidade começa com a nacionalização do próprio monarca. Pedro I, ele é mostrado como alguém que renuncia a Portugal e assume essa tal de nacionalidade brasileira. Nosso livro de história mesmo repete com ênfase o episódio do Dia do Fico, em que o príncipe vai de encontro às cortes portuguesas com aquela bela frase: se é para felicidade e bem da nação, eu fico. Será? Mas bom, nessa construção de nacionalidade, a literatura teve um papel fundamental. Então, os autores românticos, com destaque para Alencar, foram os principais agentes nessa construção de identidade nacional. Entre todos os livros de Alencar, o mais importante para criar esse patrimônio foi o Guarani. Então, nele temos a caracterização da paisagem do Brasil, a singularidade de nossa língua, mas principalmente o casal ancestral dos brasileiros. Então, no romantismo, construímos a ideia de que a cultura brasileira se assenta nessa mistura. Peri e Cecília vão constituir seu casal inicial, formado por um índio que aceitava os valores cristãos e por uma portuguesa que acolhera os valores da natureza desse novo mundo. Então, essa nação teria um caráter cultural luso-tupi. E seria, então, o Brasil uma síntese do velho e desse novo mundo. Então, os elementos lusitanos permanecem, mas são modificados pelos valores da natureza americana. Então, o Guarani mostra, além da questão da nacionalidade, outra fundação, a da língua falada no Brasil. Então, a identidade desse idioma está relacionada ao homem brasileiro, cuja origem o romance descreveu. Então, não se trata do português tal como temos, ou tal como Caio Castro representou, mas de um português modificado pela essa natureza brasileira. Eu, particularmente, sou uma pessoa que gosto bastante, pelo menos gostei bastante de ter estudado na época da escola, o romantismo. Somente o José de Alencar. Porque eu não era muito do tipo de ler bastante livros, romances, mas eu achava muito interessante como o José de Alencar tinham obras que, à primeira vista, seriam, tipo, contraditórias. A um ponto que ele tem obras tipo a Iracema, que ele vai falar sobre o índio.
Aí você vê as belezas do Brasil, a mata, as frutas, a Índia. Aí você, meu Deus, isso é tão brasileiro, ao ponto que ele tem um outro conto, tipo os 5 minutos, que na verdade ele já está mais para um cenário urbano e que ele trata de coisas propriamente urbanas, de pessoas brancas que viviam naquela época. E você ainda entende aquilo como Brasil também. Aqui é meu Brasil. Então, só a importância que um autor tipo José de Alencar tem para a gente entender a criação da nossa própria identidade. Porque é um cara que conseguiu transformar o índio, que foi inimigo, que era preguiçoso, que era aquele que atrasava o Brasil, para depois virar herói nacional. Mas será que o nacionalismo que nós temos hoje em dia exalta o índio tanto assim? Porque a gente pode parar para ver, por exemplo, o nosso presidente, né? Será que ele realmente se importa com a imagem do índio? Será que isso realmente é importante para o nacionalismo brasileiro, que ele quer exaltar? Agora, eu tenho diversas críticas à questão do nacionalismo, porque eu não sei se vocês perceberam na fala tanto de Enio como de Ellen, mas que o nacionalismo, a própria questão de nação, é uma excludente. Ela exclui para poder incluir alguma coisa. E isso abre portas para diversos objetivos e fins políticos que pode dar muito errado ou pode dar muito certo também, né? É aquela ideia, né, do nós e do eles. Para existir o nós, tem que existir o outro, tem que existir o eles, o estrangeiro, o estranho. E a gente sempre acaba voltando para essa história quando a gente fala do nacionalismo, né? E o que o Matheus falou agora da atualidade no Brasil, eu fico me questionando sobre a questão do sentimento nacional, né? Fazendo esse episódio, vendo os comentários que as pessoas fazem, a gente se questionou bastante na nossa produção se o sentimento nacional, se o sentimento nacionalista do brasileiro teria ou não diminuído. Isso porque, ao mesmo tempo que muitos dizem que sim, que teria diminuído por conta das várias reviravoltas brasileiras nos últimos tempos, outros dizem que não. Dizem que o sentimento nacional, o patriotismo está cada vez mais forte. E assim, não é surpresa a gente se questionar o que nos une como brasileiros atualmente. Eu poderia dizer que é o salgadinho e o docinho depois da festa, assim como minha amiga Ellen citou. Mas apenas isso e o fato de nascermos no mesmo território é que nos une como brasileiros? Só isso nos une como nação? E a questão do sentimento, que a gente acabou falando sobre todo esse episódio, né? Onde é que ele fica? Ele estaria mais exaltado ou ele estaria, assim, mais adormecido nessa nossa história do Brasil? Começa já estranho, contraditório, na nossa própria formação da escola. Quem é que tinha, vamos dizer assim, vontade de, num belo dia, 7 de setembro, cantar o hino para levantar a bandeira? Você fica, nossa, era legal, porque você faltava aula, sabe? Vou perder português, matemática. Mas levantar a bandeira, às vezes cantava o hino assim, de boca, não sabia. Eu mesma falo, chegou na segunda parte do hino, não conte comigo. Eu vou cantar e a boca só vai mexer e não vai sair uma A. Tá lá, sobra. Não é. Então, se constrói o sentimento, como a gente disse, né? Cultura, na educação. Só que hoje você percebe muito, como a gente vai acabar falando, desses sentidos de a bandeira mesmo. Tirando a época da escola, que a gente via todo ano, né? Nesse dia. Mas hoje a gente vê assim, estampado em qualquer lugarzinho. Manifestação é aquelas bandeirinhas. Você vai aqui na orla de Aracaju, teve uma época que eu não aguentava ver a bandeira do Brasil. É bem contraditório. Então, será que o nacionalismo cresceu? Eu acho também interessante a gente, já que o termo surgiu, fazer, rapidamente falar a diferença do nacionalismo e do patriotismo, né? Porque o nacionalismo traz em si essa ideia de se colocar como superior ao outro, né? E o patriotismo não tem essa pretensão de ser superior, é só você valorizar o que é seu, valorizar o Brasil. Mas no caso do Brasil, se a gente for pensar nos tempos atuais, não a gente pode falar um patriotismo, nacionalismo meio que desvirtuado, porque já na sua campanha do presidente, né, atual presidente, era o quê? Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. Já tem essa ideia de superioridade, já clama por essa superioridade de um Brasil. E além do mais, há forte a significação, a ressignificação desses símbolos que traz o que é ser brasileiro, que seria o que define o Brasil, que é essas cores, o verde e amarelo, presente em tudo. Muda os negócios do governo. Claro, o governo você entende, não sei o que, governo do Brasil. Mas fica ainda mais forte
essa questão de trazer a bandeira, trazer o azul, o verde, o amarelo, as manifestações, pró-manifestações, entre aspas, né? Pró o governo, trazendo essa bandeira do Brasil, trazendo a camisa da seleção brasileira. Esses elementos que ressaltam tanto, que a gente falou do nacionalismo e da nação, esses elementos em comuns, a meio que você vê como que aumenta, né? É mais presente. A gente não pode negar que agora a gente vê a mesma quantidade de gente usando camisa do Brasil como a gente via, sei lá, 10 anos atrás. A gente não pode falar isso, que era a mesma quantidade. A gente vê muito mais agora. E até outros elementos que a gente pode perceber, esse crescimento do nacionalismo, é quando ele está unido ao interesse maior político, que é o que ele se propõe, né? Esse interesse político. Por exemplo, está atrelado a uma questão de desenvolver ou de progresso brasileiro. Quando há medidas que o governo tenta trazer que supostamente vai alavancar o país, vai ajudar no desenvolvimento. Aí vai, sei lá, desmatamento de uma área da Amazônia, vai ser invasão de territórios indígenas. Vai ter uma grande parte da população que é pró essas ideias do Brasil, acima de tudo, que vai estar lá defendendo, não, é pelo Brasil, não sei o quê. Mas quando você se coloca contra isso, você já vai falando, não, você já é tirado, já é colocado meio que fora, né? Já é meio que colocado como outro. Você já não quer ser esse brasileiro. Você parece que você seria um antinação, seria assim. Então, você vê como que esse sentimento nacionalista meio que vai se ressignificando, vai se ressurgindo de outras formas. Tanto é que recentemente o comunismo, que essa ideia que estão trazendo tanto de que existe ideias comunistas que estão impedindo o progresso da nação brasileira, está sendo criminalizado, está sendo um projeto para ser criminalizado. Então acho que não dá para negar que há essa fervorosidade do nacionalismo no Brasil. Não é nem só no Brasil, né? A gente vê como é que tem essas ondas nacionalistas no mundo. E, tipo, a gente não pode esquecer, né, aquela ideia de que o nacionalismo é um projeto e que, como todo projeto, o nacionalismo é finalista, ele tem um fim. Quando a gente pensa mesmo nessa questão do sentimento nacional, a Adley, que está aqui nos assistindo ao vivo, essa gravação, ele falou sobre a questão da camisa do futebol, né, que ele adora usar. E assim, lembrando dessa questão, a gente pode pensar como o sentimento nacional foi muitas vezes instrumentalizado por regimes e governos durante a história. É só você lembrar, em termos futebolísticos, do hino cantado pelo Brasil na Copa de 70, e essa ideia de contagiar a população em torno do mesmo objetivo, amar a sua nação, amar o Brasil, vamos pra frente, Brasil, que é a ideia do desenvolvimento, né, pra frente. E assim, esse sentimento foi intensificado ainda mais pela vitória do Brasil, que foi visivelmente uma vitória para a ditadura militar, que estava tentando, né, imprimir aquela ideia, aquele pensamento, aquele sentimento para a época. E também a gente tem que pensar, mesmo essa questão do nacionalismo sendo um projeto, que ele tem um fim, que o nacionalismo brasileiro é bem contraditório, né? Toda essa questão assim que a gente conversa, dá para ver várias contradições. Essas contradições que a gente consegue ver, por exemplo, presença da bandeira de Israel em manifestações cantando o hino do Brasil, né? O hino nacional. A forte presença dos elementos ligados a uma cultura estadunidense, certos políticos reforçando essa ideia de ter que apoiar os Estados Unidos em tal coisa ou outra. Essa ideia de estátua da liberdade ser colocada em certos comércios que usam as cores verde e amarelo na sua camisa. Então, é meio que, né, tudo é meio que desvirtuado. Você não entende direito o que é que eles querem dizer no fim das contas, né? Então é aquela história, né? A gente meio que vê essa forte retórica, aparentemente nacionalista, de soberania nacional, defesa da soberania nacional, mas ao mesmo tempo existe uma concessão gratuita aos desejos e agendas de outros países. E assim, outra coisa dentro dessas nossas grandes contradições do nosso nacionalismo é aquela ideia que a gente já falou do episódio sobre a questão do outro, né? O estrangeiro, o estranho. Porque normalmente você associa o nacionalismo ao outro como estrangeiro, aquele que não fala a sua língua, como a gente falou aqui da língua, aquele que não lê em português, vamos dizer assim. Só que no caso do Brasil, parece que dentro de todas essas nossas complexidades e contradições, o outro deixou de ser o estrangeiro e passou a ser uma parcela do nosso próprio povo.
como o Enio falou, aquele que é o comunista, ou aquele que é contra o desenvolvimento do Brasil, sabe? Então o inimigo deixa de ser alguém de fora e passa a ser um inimigo interno, o que é uma coisa assim bem bizarra. E, sei lá, eu queria só deixar esse ponto aqui mesmo. Isso aí. Então, para finalizar o EP de hoje, antes de passar as indicações dos meus amigos, eu gostaria de parafrasear um pouco do Benedict Anderson, quando ele fala que, no fundo, dentro dos túmulos dos soldados mortos em uma guerra, que é essa questão de simbologia, por trás de todos os feriados, de todas as datas comemorativas nacionais, ali sim reside a pedra angular da formação do Estado-nação. É nesse tipo de simbologia que o Estado-nação está formado, em que ele tem como sua fundação. Então agora acho que a gente pode passar já para as indicações, começando pela minha amiga Paula. Queria dizer que bela frase, amigo. Me senti emocionada aí com a sua citação. E hoje eu quero indicar e fazer uma referência. Chora, que a gente chora. Eu queria indicar o texto de Hélio Jaguaribe, O Nacionalismo na Atualidade Brasileira. É um texto de 2013, se eu não me engano, mas ele é bastante atual. E eu queria dar a indicação, a referência de Boris Fausto, tanto o texto quanto a série chamado História do Brasil. Se você quiser ler, tem o texto. Se você quiser assistir, tem a série. Então, essas são as minhas referências e indicações de hoje. Agora seguido por Enio e Ellen. A minha referência que eu vou deixar, é que eu citei algumas vezes na minha fala, que é o livro do Eric Hobsbawm, que é Nações e Nacionalismo desde 1780. Programa Mito e Realidade. E a de indicação, para você entender mais um pouco sobre esse conceito psicossocial e antropológico que é o nacionalismo e a nação, ou indicar o filme A Onda, que é um filme bem interessante, aí você vê como que o nacionalismo chega a se extrapolar, chega a ficar muito extremista. Vai ser uma indicação e também para vocês ficarem ligados que coisas que vêm por aí. Não disse nada. Bom, seguindo meus amigos com elementos visuais, eu deixo aqui como indicação o documentário O Povo Brasileiro. É um pouco grandinho, mas é legal de se ver. E deixo também como a referência um artigo, se chama Nação e Nacionalismo, uma revisão bibliográfica de Marina Lopes Carvalho, que é bem curtinho e ele fala basicamente, a partir de diversos atores, a construção do conceito de nação. É isto. Então, pessoal, é isso. Nos sigam nas redes sociais, @dicotomia_cast. E mais uma vez, muito obrigado por nos ouvir até aqui. Estamos ficando bastante empolgados com cada vez mais o número de plays aumentando. Então, muito, muito obrigado mesmo. E próximo episódio vem mais, hein? Não se esqueçam, esse mês vai vir recheadinho, hein? É isso, pessoal. Tchau, tchau. Aguardem. Eita, a gente tá ficando famoso. Tchau, tchau. Paz na terra, vamos que vamos. Feliz Semana da Independência.